Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 3 de novembro de 2020, vídeo 26. Na verdade é o último vídeo sobre o tabernáculo. Semana que vem vamos ter um assunto novo. Então nós já vimos tudo isso aqui, né? E hoje nós vamos ver a ordem das tribos e fazer uma conclusão sobre o estudo do tabernáculo. E por falar na ordem das tribos, eu também vou falar, além de falar da ordem delas, como elas eram dispostas, eu vou falar também um histórico sobre essas tribos de Israel. Então tudo começou com Abraão. Então Deus apareceu a Abraão, falou que dele faria uma grande nação. Ele já idoso, a sua esposa também. Então a Sara sugeriu que ele tivesse um filho com Agar. Esse filho foi Ismael. Ele é o pai de alguns povos árabes. Mas aí Deus voltou a insistir com ele. Você vai ter um filho com Sara, sua esposa. Então ele teve Isaac. Depois que ele ficou viúvo, ele casou com Quetura. E teve alguns povos aqui, que são os indianos, são os árabes. Voltando aqui, então a promessa de Deus é de Abraão com Sara. Então teve Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles são gêmeos, mas na verdade Esaú saiu primeiro, então primogênito. Só que ele vendeu a sua primogenitura para Jacó, né? Ele fez um negócio com ele, né? E trocou por um prato de sopa de lentilha. Então a primogenitura deixou de ser de Esaú, passou a ser de Jacó. Certo dia ele teve um encontro com o anjo do Senhor, lutou, prevaleceu. O anjo mudou o nome dele para Israel. Então Jacó é o primeiro nome dele, Israel é o segundo nome dele. E essa nação que tem hoje com o nome de Israel é derivado daqui, ó, vem desse segundo nome de Jacó. De Esaú vem os edomitas ou idumeus. Então esse Jacó, ele teve 12 filhos homens. Na verdade ele teve filhas. E a única filha cujo nome é mencionado na Bíblia é Diná. Mas ele teve mais de uma filha. Mas quem formou as 12 tribos de Israel foram os homens. Então teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então aqui tem um total de 12. Agora eu queria chamar a atenção para algumas tribos. Essa aqui, a Ruben, ele é o primogênito, mas ele perdeu o direito de primogenitura. Ele cometeu um pecado, né? Ele maculou o leito do seu pai, né? Quando ele se deitou com uma das mulheres de seu pai, que não era sua mãe. Então ele perdeu o direito de primogenitura. Levi. Essa tribo de Levi, ela é a tribo que dela vieram os sacerdotes. São os levitas, são os sacerdotes. Então Arão, Moisés eram levitas. Judá. Da tribo de Judá veio Davi. E da linhagem de Davi veio Jesus Cristo. Então é por isso que fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque ele veio daqui de Judá. E também tem aquele cego que falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer dizer, Jesus da linhagem de Davi, porque aqui se passaram mais ou menos 1000 anos. Então quando fala filho de Davi, é da linhagem de Davi. E também ele é o leão da tribo de Judá. Aí vamos ver agora José. Aqui aconteceu também um fato que merece destaque. Quando Jacó, né, o pai de José, estava para morrer, então José foi lá, se apresentou para ele, levou os 2 filhos. Então o Jacó falou: esses 2 filhos são meus. Está aqui no livro de Gênesis. Aqui no livro de Gênesis é capítulo 48. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben, Simeão, Levi. Então, só que aqui a gente passa a ter 14 tribos, ou 14, né? 14 tribos. Tinha os 12 originais aqui, e depois o Jacó abençoou Manassés e Efraim. O que a gente conclui aqui? O primogênito, de acordo com o livro de Deuteronômio, capítulo 21, 17b, ele tinha porção dobrada. Tá? Quando
quando que se refere. Então ele recebia a porção dobrada na partilha das posses de seu pai. Então essa porção dobrada passou aqui para José. E tem sentido, né? Que José foi vendido, foi desprezado por seus irmãos, foi para o Egito, lá se tornou governador do Egito, e ele que salvou a sua família, né? Seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos, porque ele era governador, foi bem sucedido, então ele mandou todo o pessoal ir lá de Canaã, né? Toda a sua família, para o Egito, e ele salvou. Então nada mais justo do que prestigiar José. Então ele teve Manassés e Efraim. Ok. E mais tarde, né, quando houve a divisão do reino, depois de Salomão, então a tribo de Judá e a de Benjamim formaram o reino do sul. E as outras tribos ficaram com o reino do norte. Então é isso aqui, ó, são 12 tribos, aos originais. Só que toda hora que quando os escritores bíblicos apresentam como 12. A gente vai ver daqui a pouco. Sempre 12 tribos, porque 12 é um número que se refere a governo, a administração, né? Aí tem os 12 discípulos de Cristo, as 12 tribos de Israel, os 12 meses do ano, as 12 portas lá da Cidade Santa. Então vamos ver agora a ordem das tribos. Então veja bem, no norte tem Dan, Asa, Naftali. No sul, Ruben, Simeão e Gade. No leste, Judá, Issacar e Zebulon. E no oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Veja que aqui já estão faltando duas tribos, que eu vou chamar de originais, ou seja, as primeiras. Ao invés de José, aparece Efraim e Manassés. Lembra da porção dobrada? Então José não aparece aqui. E também a tribo de Levi não aparece. Você pode ver, ó, não tem Levi. Então tirou Levi e tirou José, então entraram Efraim e Manassés. O total 12, ó, 3 de cada lado. Então lá no livro de Números, capítulo 2, tem essa referência a essas 12 tribos aqui, ó. Então, outra curiosidade. A tribo de Judá, Deus falou para Moisés para colocar no leste. Quando a gente estudou, né, a porta do tabernáculo, aqui a gente viu que Deus falou com Moisés colocar a porta do lado do leste. Por quê? Porque Jesus, lá em Malaquias, ele é apresentado como o sol da justiça. Deus falou, pois para ti nascerá o sol da justiça, ou seja, para Israel nascerá o sol da justiça. O sol, ele nasce no leste. E como esse sol da justiça, que é Jesus, também é conhecido como o leão da tribo de Judá, ou seja, ele viria da tribo de Judá, então Deus falou para Moisés, aproveita e já coloca Judá, essa tribo de Judá, no leste. Porque já que Jesus vem da tribo de Judá e ele será o sol da justiça, então tem que estar no leste. Nunca poderia estar no norte, no oeste e no sul. Então, só repetindo, a tribo de Judá está no leste porque dela viria Jesus, que é o sol da justiça. Agora, os levitas não foram contados. Está lá em Números, nós vamos ler no próximo slide, 47 a 50. Os levitas se dividiam nos 4 lados do tabernáculo, ou seja, eles ficavam misturados aqui, ó, aqui. Então eles ficavam servindo o povo. Donde concluímos que era plano de Deus colocar seus ministros em local perfeitamente acessível para todos. Então, quando a gente fala assim, 4 lados, norte, sul, leste, oeste, fala de universalidade. Então, o servo de Deus tem que se preocupar em pregar o evangelho, em servir a Deus, tá? Nos 4 cantos do mundo. Portanto, Deus não quer que nós, os salvos, formemos núcleos isolados, mas sim que o representemos diante de todo o mundo. Os únicos representantes de Deus no mundo de hoje, para anunciar as boas novas do Evangelho, são os salvos, os sacerdotes do novo concerto. Então a gente vai ler agora Números 1,47 e 1 Pedro 2,9. Olha só. Números 1,47 a 50. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés, não faça recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Então eles não foram contados. E também não tinham herança, assim, terra,
como as outras. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, ou seja, as tábuas da lei, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele, ao tabernáculo. Então, os levitas eram os responsáveis, inclusive por transportar o tabernáculo, transportar a arca, tinha que ser levita. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Então, eles ficavam em volta do tabernáculo, né, nos 4 cantos. E 1 Pedro, né, que eu comentei lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Aqui que eu quero. Então, nós somos sacerdócio real. Nação santa. Então, a igreja do Senhor forma a nação santa. Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, hoje nós fazemos o papel daqueles levitas. Nós somos aqueles que trabalhamos a serviço de Deus. O próximo slide. Então, aqui, ó, deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Eu fiz aqui, eu trouxe esse mapa aqui que eu peguei. Então, lá em Gênesis 46, aqui tem a bênção tribal. São as 12 tribos originais, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Gad, As, Naftali, dá 12. Você vê que eu pulei 12 aqui, porque aqui vai até a 14. Na verdade, eram 14 tribos, mas aqui são apresentadas 12. Moisés apresentou 12. Aqui também, Moisés apresentou 12, em Números 26. Aqui já fala da distribuição das terras. Então, Rúben, Simeão, ó, Levi já não conta, porque ele aqui já estava a serviço do povo, não tinha direito à porção. Tá? Judá, Issacar, Zebulon, ó, José não aparece porque ele dá lugar a Manassés e Efraim. Então, aqui, ó, José não aparece, Levi também não. Aí aparece Manassés e Efraim, que são os filhos de José. Benjamim, Dan, Gad, As, Naftali. Esse aqui está no livro de Números 26. E nesse livro de Números 26, aqui fala que os levitas não eram para ser contados. Tá? Ok. Pulou José, porque apareceram os 2 filhos. Mas no total dá 12. Ó, faltando esse dá um total de 12. 14 menos 2, 12. Só que, lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, versos de 5 a 8, João viu, né, e escreveu. Então, foi apresentado a João as 12 tribos de Israel. Ele viu 144 mil, 12 mil de cada tribo. E fala quais são as tribos. Então, as tribos que João viu foram Rúben, Simeão, Levi. Olha Levi aqui voltando. Ó. Então, na verdade, Levi e José voltaram. Então, a impressão que a gente tem é que o que João viu foram as 12 tribos originais aqui. Porém, está faltando uma, que é a tribo de Dan. Então, olha só. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Gad, As, Naftali. São 11. Aí o que acontece? Levi voltou a fazer parte aqui dessa relação. José voltou a fazer parte. Como Dan, vou explicar já já, a Dan desapareceu, então o que o anjo viu? O que o anjo mostrou para o apóstolo João? Então ele mostrou que no lugar dessa tribo que está faltando, colocou Manassés. Tá? Então Manassés está, na verdade, preenchendo essa lacuna que essa tribo aqui desapareceu. E por que não é Efraim? Não, porque é só 12, né? 12 é o número que eu falei para vocês. É 12, sempre 12. Então, como estava faltando uma, né? Então pegaram esse filho de José, Manassés, e colocaram. Né? Então ficamos com 12 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, Levi voltou, José voltou a figurar, e como a de Dan desapareceu, trouxeram Manassés. Então, a gente conclui que, na verdade, Efraim está por conta de José. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Se você tiver alguma dúvida, você volta depois com calma, dá pausa e vai checando na Bíblia. E aqui são as 12 tribos que entraram na terra prometida já sob o comando de Josué, o substituto de Moisés.
Então nós temos aqui as 12 tribos, né? Áser, Naftali, Zebulon, Issacar, Manassés e Manassés, já explico, Efraim, Dan, Benjamim, Judá, Simeão. Então Simeão ficou aqui dentro de Judá. Ó. Aqui tem Ruben, Gad e Manassés. Então tem Manassés duas vezes aqui. Ó. Então aqui nós temos o rio Jordão. Então esse aqui é Manassés oriental e Manassés ocidental. Então, lendo a Bíblia, a gente vai ver que de vez em quando eles falam assim, que do lado do ocidente tem 2 tribos e meia, Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés. Do lado ocidental, aqui é lado oriental, né? Aqui do lado ocidental, nós temos 9 tribos e meia, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e meia. A meia tribo de Manassés na parte oriental. Então, Manassés, eles preferiram ficar aqui, mas eles ajudaram na guerra, né? Para conquistar a terra aqui. Aí depois que ganharam, né? O povo passou, eles voltaram. Tá? Então, ficou Ruben, Gad e Manassés, metade da tribo. E aqui a outra metade, mais as outras 9 tribos, tá certo? Que foi a divisão de terra já no tempo de Josué. Então, olha só. Um problema, né, que a gente vai resolver agora, que eu até vou falar que é um histórico, né, sobre as tribos, sobre a posição das tribos. Então, com frequência, a Bíblia afirma que eram 12 as tribos de Israel. Contudo, em 3 passagens distintas que a gente acabou de ver, a relação das tribos é diferente. Então, na realidade, havia 14 tribos diferentes, que são apresentadas como sendo 12, mas só apresentam 12 de cada vez. A solução é a seguinte. Então, nesta resposta, há que se observar que Jacó teve apenas 12 filhos homens, né? Ele teve filhas também. Seus descendentes constituíram as 12 tribos originais. Entretanto, por várias razões, esses mesmos descendentes são redispostos em tempos diferentes, em grupos de 12, um pouco diferentes entre si. Por exemplo, em Gênesis 48, 22, Jacó concede a José uma porção dupla de herança, que é Manassés e Efraim. Então, ao invés de José, a gente diga no mapa, então tem 2 tribos, Manassés e Efraim. Sempre que Manassés tem dos 2 lados do rio. Então, José foi privilegiado, né, com 2 porções. Na relação do livro de Números, Manassés e Efraim, filho de José, substitui a tribo de José. Também acontece que Levi não recebeu uma porção de terra em herança, porque os levitas exerciam a função de sacerdotes. Espalhados por todas as tribos, em 48 cidades levíticas, eles ensinavam os estatutos do Senhor às tribos. Está lá em Deuteronômio 33:10. Consequentemente, a dupla porção de José fica dividida entre Manassés e Efraim, seus 2 filhos, de forma a preencher a vaga deixada por Levi. Agora, na passagem de Apocalipse, que eu já antecipei, José e Manassés são contados em separados, possivelmente indicando que José e Efraim, que é o filho dele, são contados como uma única tribo. Na verdade, bastava aparecer José, né? Efraim nem precisava. E o Manassés entrou para preencher a vaga de Dan. Dan é omitido, esse filho dele aqui, ó, de Jacó. O nome de Dan é omitido nesta relação, possivelmente porque os danitas tomaram a sua porção pela força, numa área ao norte de Aser, separando-se da sua herança original, que era o sul. Então Deus falou que tinha que ficar no sul, e eles, gananciosos, né, tomaram a força por violência também a parte norte. Além disso, os danitas foram a primeira tribo a ir para a idolatria. Então, a primeira tribo a mergulhar na idolatria, né, das 12 tribos, foi a tribo de Dan, dando um péssimo exemplo. Então, Levi aparece nesta relação como uma tribo separada, possivelmente porque depois da cruz, os levitas não mais exercem o seu ofício para todas as tribos, e então pode receber uma porção de terra por herança para si. Em cada caso, o autor bíblico tem o cuidado de preservar o número original de 12. O número esse que tem um significado espiritual, indicativo de uma perfeição espiritual.
Por exemplo, a gente pode conferir, ó, as portas e fundações da cidade celestial, em Apocalipse 21. Então tinha 12 portas, tinha 12 fundamentos. Então tá aqui, ó, eu peguei esse mapa que eu achei muito legal. Então você tem aqui, ó, no norte tem 3 tribos, 3, 3 e 3. Lembrando que Judá está aqui, porque a porta está aqui, ó. Então Jesus, ele é da tribo de Judá, né? E ele vai entrar aqui pela porta, ó. Tá aqui o altar do holocausto, a pia, aqui está o tabernáculo propriamente dito. Essa parte aqui é o átrio e aqui é a cerca. E aqui, ó, quando Deus vinha em forma de uma nuvem. Então vamos partir agora para a conclusão, né? Então o pecador que quiser ir à presença de Deus terá que percorrer este caminho. Primeiro, tomar uma decisão à porta da tenda da congregação, ou seja, aceitar Cristo. Chegar ao altar do holocausto, o que implica a aceitação do sacrifício de Cristo em seu favor. O altar do holocausto onde era feito sacrifício. Então, aceitar que Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Pelo pecado dos pecadores. Terceiro, ser lavado pela palavra de Deus, simbolizado no tabernáculo pela pia. Já vou mostrar daqui a pouco. No lugar santo, desfrutar da comunhão à mesa com os 12 pães. Também no lugar santo, participar da intercessão junto ao altar do incenso. Então tinha o altar do holocausto, que era onde era feito o sacrifício, e o altar do incenso, que é a intercessão. Também participar do testemunho através do castiçal de ouro. O castiçal também, ele representa o testemunho. Ingressar no Santo do Santo, que é onde fica a arca, que é a própria presença de Deus. Então, no Velho Testamento, o tabernáculo do deserto é a figura mais clara de Cristo, no Velho Testamento. Então, olha só, eu vou pegar o primeiro e pular para lá. Tomar uma decisão à porta da tenda da congregação. Ou seja, tem que decidir vir aqui, ó, e entrar. E Jesus falou que ele é a porta, né? O número 2. Chegar ao altar do holocausto. O que significa o altar do holocausto? Aceitar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos lá ver o terceiro. Ser lavado pela palavra de Deus. Ou seja, a gente tem que viver a palavra, meditar na palavra, ler a palavra. Simbolizado aqui pela pia, simbolizando a palavra de Deus. Quarto, no lugar santo, agora sim, entrar no lugar santo, desfrutar da comunhão à mesa. Lugar santo já é esse quadradinho aqui, ó. Tá, já entrou aqui, que é outra porta. Participar da comunhão à mesa, tem que estar em comunhão com os irmãos e com Deus, ó. Representado pela mesa. A mesa também significa comunhão. O quinto, participar da intercessão junto ao altar do incenso. Ó, aqui é o altar do incenso. Significa também as nossas orações. O sexto, participar do testemunho através do castiçal de ouro. Está aqui o castiçal de ouro. Ó. E Jesus falou, né? Assim brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo, ou seja, nós somos a luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Nós somos a luz do mundo. E como que vê isso? Através do nosso testemunho. E em sétimo, aí sim, ingressar no Santo do Santo, que é onde está a arca. Aí sim, ó, o véu não existe mais. Lembra que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Então agora o véu não tem mais, a gente participou disso aqui tudo, aí já pode ir à presença de Deus. Mas só através de Cristo. Ó, através de Cristo. Tem que entrar, aceitar Cristo, ser purificado pela palavra, estar em comunhão, dar testemunho, interceder. Aí sim você pode entrar à presença de Deus. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui também. Então, no Velho Testamento, o tabernáculo do deserto é a figura mais clara de Cristo. Estou olhando para o tabernáculo, aqui é a figura mais clara de Cristo. Inclusive, se você olhar aqui os objetos, ó, se você fizer uma linha reta aqui, ó, é uma cruz, em formato de uma cruz. Ó. Aquela madeira vertical e aqui ó, a horizontal. Forma uma cruz. Então é a fotocópia de Cristo. E para terminar, eu quero ler Hebreus 7, 26 a 28, para a gente dar por encerrado o estudo do tabernáculo.
é de um sumo sacerdote como este, que é Cristo, que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, como Arão, o Eliezer, como Josué, como Anás. Então, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Primeiro que não tem pecado, né? Ele, que é Cristo, fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Só uma vez. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre, que é Cristo. Então, esse versículo aqui é um resumo, né, do que Cristo fez, realmente, da importância de Cristo, substituindo os outros sumos sacerdotes. Só que é um sacerdote como esse que precisávamos, e ele veio, basta agora a gente aceitar. Então, o tabernáculo do deserto é uma fotocópia autenticada de Cristo, onde o original é Cristo, o autenticador é o Espírito Santo e o registro é a palavra de Deus. Tá? Achei muito legal essa frase aqui. Então, com isso nós terminamos o estudo do tabernáculo. Semana que vem vamos ter matéria nova, ainda vou pensar o que a gente vai trazer. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus contatos, com seus amigos. E que Deus nos abençoe e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.